e que nós possamos colher aqui todas as orientações e aquilo que a espiritualidade tem apanhado há tanto tempo desse grande contexto que é o apanhado que se forma no Evangelho, formado por Jesus, trazido por Jesus. O Evangelho, que é essa boa nova, não é uma notícia para corpos, é uma notícia para almas. Por isso, Kardec, quando elabora a doutrina espírita, tem primeiro cuidado de colocar que a doutrina é dos espíritos, que não era uma doutrina dele, do professor Rivail, mas que era uma doutrina trazida pela espiritualidade, que vinha complementar e esclarecer aqueles ensinamentos que eram trazidos pelo Cristo. E isso é muito importante, porque quando nós não temos esse cuidado, nós podemos cair no erro de um personalismo no qual as nossas ideias parecem mais importantes do que o conteúdo. E aí acaba ficando uma forma sem função. Quando Kardec vai na questão 627 de O Livro dos Espíritos, perguntar à espiritualidade qual a função do espiritismo. E ele não pergunta exatamente dessa forma, mas ele faz uma pergunta em que a espiritualidade traz a informação do objetivo dessa doutrina trazida por eles. Kardec pergunta nessa questão qual o objetivo do ensinamento dos Espíritos, sendo que Jesus já havia trazido uma revelação ao mundo, né? E a espiritualidade responde dizendo que Jesus falava frequentemente por parábolas e alegorias, porque falava de acordo com os homens e com os tempos, de acordo com os tempos e os lugares. Isso é importante para que nós tenhamos essa percepção de que Deus jamais violentou capacidades, de que na nossa história, essa luz que se faz na revelação trazida pelo Cristo tem o objetivo de aclarar, mas não de brilhar de uma forma tão forte que fosse capaz de nos cegar, porque nós ainda não estávamos acostumados com a luminosidade do Evangelho. Então Jesus vem aos poucos trazendo, de acordo com as pessoas com que falava, com quem conversava, de acordo com os lugares em que se colocava, revelações que eram colocadas na forma de histórias, na forma de alegorias, para que os homens daquele tempo pudessem compreender aquilo que Jesus dizia. E a espiritualidade, então, diz a Kardec nessa questão 627, que eles, os espíritos, estavam incumbidos de tornar claro aquele conjunto de conhecimentos que muitos de nós ainda não poderíamos alcançar e abraçar, e que alguns que alcançavam tomavam em forma de paixões. A questão é um pouco mais longa, mas eu acho que dá para colocar essa essência da doutrina espírita, que é de tornar claro para que o Evangelho não seja falseado ao sabor das paixões humanas. E os grandes espíritos sempre tiveram esse cuidado. Nós recordamos que João, o Batista, aquele que vinha anunciar a Jesus, antes, quando as pessoas o procuravam como sendo o grande mestre, ainda desinformadas, ele dizia que não, que ele era apenas aquele que vinha anunciar, mas que era necessário que ele, João Batista, diminuísse para que o Cristo crescesse. Quando nós nos deparamos com essa passagem, a parábola do filho pródigo, nos pode parecer assim de um momento para outro que Jesus começa a contar uma história sem nenhum fundamento, sem nenhum objetivo, sem nenhum start, sem
sem algo que tenha sido precursor para aquele momento. Mas isso se dá em um momento em que Jesus é provocado. E Jesus dá a resposta à provocação na forma de 3 contos, de 3 parábolas, de 3 histórias. Que provocação é essa? Jesus se encontrava comendo nos diz o Evangelho, com homens de má vida, com pecadores e publicanos, homens de má vida, e os doutores da lei e escribas que observavam aquilo murmuravam entre eles, dizendo: ele come com publicanos, com pecadores, com homens de má vida, com homens de má fé? Que mestre é esse? E Jesus responde então com 3 histórias, 3 parábolas. A primeira das parábolas é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. E a terceira parábola, que é o objetivo do nosso estudo da noite, é a parábola do filho pródigo. Eu gostaria de saber aqui se todos aqui conhecem essa parábola, se todos já ouviram essa parábola. Alguém não a conhece? Talvez seja interessante, então, que nós a ouçamos diretamente dos evangelhos, né? Isso está em Mateus, capítulo 15, começa no versículo 11. E disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao seu pai: pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. O pai era um fazendeiro. E ele repartiu, então, o pai, repartiu os recursos entre eles, entre os 2 filhos. Não muitos dias depois, reunindo todas as suas coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante e lá dissipou toda a sua propriedade, toda a sua riqueza, vivendo dissolutamente. Depois de ele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E, partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se das alfaborras, que eram aquelas vagens que os porcos se alimentavam, e que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Ninguém lhes dava nem essas vagens. Mas então, caindo em si, disse a si mesmo: quantos assalariados o meu pai tem abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze de mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao próprio pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e compadeceu-se e correu em sua direção. Lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então o pai disse para um dos servos: trazei para fora a veste principal e vestiu. Dá-lhe um anel para a sua mão e sandálias para os pés. Trazei-lhe um novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos comendo-o, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. Então o filho mais velho, que estava no campo, retorna e, ao aproximar-se da sua casa, ouviu a música e as danças. Assim que chegou e se aproximou, convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. E o servo disse:
O teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou, saudável. Então o filho irado disse que não iria entrar. O pai, no entanto, saindo, exortava o filho mais velho. Em resposta ao seu pai, esse filho disse: Eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que devorou todos os teus recursos, com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, o pai, disse ao filho: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são também tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Essa é a parábola para que nós possamos relembrar. E essa parábola tem uma série de questões que podem nos parecer ocultas quando nós nos referimos a personagens. Nós conhecemos como sendo a parábola do filho pródigo, mas há estudiosos que a tratam como sendo a parábola dos dois filhos, que tratam do filho mais novo, que toma então parte da herança, e do filho mais velho, que permanece ao lado do pai, mas que não mostra-se muito contente ou à vontade com as decisões, as determinações, a sabedoria e a amorosidade do pai. Mas existem alguns personagens que permanecem ocultos nessa parábola, que nós, se não tomarmos cuidado, podemos passar desapercebidos sobre personagens que são muito, muito importantes e que poderíamos ver como sendo sujeitos ocultos nessa história. Em primeiro, nós poderíamos analisar essa passagem como sendo a história de um homem, de um jovem, de um filho, que aproxima-se, pede a sua parte na riqueza, a sua parte na herança e vai em direção ao mundo. Mas o que nós não percebemos é que, segundo a ótica da doutrina espírita, essa parábola nos fala sobre questões que são muito importantes. Fala sobre a questão da evolução do espírito, da jornada de aprendizado do espírito, fala sobre as leis que são colocadas no livro dos Espíritos como sendo as leis morais, que são uma condição e uma tradução da lei divina, e fala principalmente da nossa relação com Deus. Mas ao analisarmos apenas pela ótica de um jovem, nós podemos passar por alto sem perceber que isso pode referir-se à própria questão da humanidade, da sociedade humana. Quando nós vemos o filho pedindo conta das suas posses e da sua parte na herança, nós entendemos que a doutrina espírita nos coloca, através das orientações da espiritualidade, que o espírito, assim como as sociedades, assim como as humanidades, tem as suas fases de evolução. Que assim como o ser humano tem a fase da infância, mais tarde a fase da juventude, mais tarde ainda, mais avançado, a fase da maturidade, isso acontece também com o personagem aqui da história. O personagem representa aqueles de nós que, tomados daquilo que julgamos ser uma capacidade de vivermos por nós mesmos, de vez em quando dizemos: eu não preciso de Deus. Eu não tenho mais necessidade de convivência com Deus. E por vezes adotamos uma série de subterfúgios, uma série de colocações sobre as quais nós não refletimos,
mas que passamos a adotar por verdades incontestáveis sem nelas meditarmos. Como, por exemplo, essa verdade que é colocada muitas vezes a nós, que diz que a religião é o ópio da humanidade. E por religião, entende-se a relação com Deus, a necessidade da relação com Deus, como sendo algo que entorpece o homem para a verdade da própria vida. E esse pensamento nos diz que, enquanto nós estamos presos ao conceito de Deus, à necessidade de convivermos com Deus, nós estamos limitados. Nós estamos cerceados e não temos uma liberdade verdadeira. E nós vemos isso sendo colocado por indivíduos humanos e por coletividades humanas em várias etapas da humanidade. Nós encontramos isso, talvez mais recentemente, no exemplo mais próximo de nós, na Revolução Francesa, quando do pensamento iluminista, aqueles que iam às ruas cientes ou acreditando que a razão era o seu próprio Deus, diziam: nós não temos necessidade de Deus. A França sabe pensar. Nós não temos necessidade de Deus. Nós já sabemos pensar por nós mesmos. Nós já sabemos decidir por nós mesmos. Nós já sabemos viver por nós mesmos. Nós não temos mais a necessidade de Deus. E é isso que Jesus nos apresenta nesse personagem. Alguém que em determinado instante rompe a sua relação com Deus e parte ao mundo. E toma parte da sua herança como sendo o verdadeiro tesouro, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio que nos dá a capacidade de decidirmos por nós mesmos, por escolhermos as nossas ações, por plantarmos os nossos caminhos, mas esquecidos de que a lei da liberdade, a lei de liberdade, a lei de livre-arbítrio, traz em si um contraponto que diz que toda liberdade traz em si uma responsabilidade. O que é traduzido pela doutrina espírita como a lei de ação e reação naquilo que Jesus já colocava no seu evangelho. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E esse filho, esse espírito que resolve desprender-se, dissociar-se de Deus, vai ao mundo em busca das mais diferentes sensações, sem cogitar das consequências dessas decisões. E ele passa a viver em lugares em que tem a oportunidade de exercer, de gozar da sua riqueza, de gozar da sua liberdade, até o momento em que a sua liberdade, por gastar-se, por desgastar-se, acaba por faltar. E quando falta a liberdade, eis que surge o determinismo. Eis que surgem as imposições do caminho da existência do espírito. E surgem também as consequências. E nesse instante, o Filho, o Espírito dissociado de Deus, passa a perceber dos sofrimentos. E quando passa a sofrer dos sofrimentos, mergulha na reflexão daquilo que ele é, de onde ele está, de onde poderia estar, de como vive, de como poderia viver, porque eis que acende-se nele a capacidade da razão, a capacidade do discernimento. E quando nós vemos a história colocada por Jesus tão rapidamente, pode nos parecer que isso se
num período curto da existência da vida daquele jovem. Mas o que é o tempo para o espírito? Porque a espiritualidade nos tem dito, através, por exemplo, de André Luiz, nas páginas iniciais do livro Nosso Lar, que uma vida é um século e que dessa forma os tempos vão se desdobrando não apenas atrás de uma existência física, mas a existência do espírito, enquanto ser imortal, se desdobra através de várias existências, mas uma única vida. Vestindo as mais diversas personagens, as mais diversas roupagens, as mais diversas situações, nós vamos, de posse do nosso livre-arbítrio, nas decisões que tomamos, em nos afastando por vezes de Deus, afundando cada vez mais e mais e mais. Até que Jesus coloca um momento fundamental na existência do espírito imortal. Porém, caindo em si. E nós, às vezes, não refletimos na grandiosidade desta pequena interjeição colocada por Jesus. Caindo em si. O que vem a ser esse porém caindo em si? Quando Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, passa a analisar as questões das consequências das escolhas do espírito, ele elabora que existe um código penal para todos os espíritos. O código penal da vida eterna. E quando nós falamos em vida eterna, nós não estamos falando da alma desprendida do corpo. Porque nós aqui, nesse instante, estamos mergulhados na eternidade. Cada segundo que nós vivenciamos é parte da eternidade. A eternidade é aqui e agora. A eternidade é depois, quando não mais tenhamos os corpos físicos. Mas nós vivenciamos a eternidade o tempo todo, porque nós somos seres infinitos. Então, o Código Penal da Vida Futura fala dos códigos que dizem respeito às leis que regem os destinos em todo o tempo e em todo lugar. E esse Código Penal da Vida Futura, segundo Kardec, nos diz que não há uma única imperfeição que não traga em si uma consequência, assim como não existe uma única virtude que não traga em si uma bonança, uma boa-aventurança. E que todas as dificuldades, todos os vícios precisam uma reparação. E nós temos ouvido, através dos tempos, nas mais determinadas correntes religiosas, que bastará, ao depararmos com as nossas imperfeições, o arrependimento, para que nós possamos voltar ao convívio com Deus. Mas o que coloca Jesus nessa passagem, porém caindo em si, não é do arrependimento que diz, eu me arrependo e todas as coisas são resolvidas. Kardec diz, é necessário o arrependimento, a expiação e é necessário que se faça a renovação. É necessário que se faça o reajuste. O arrependimento, porém, caindo em si, é o momento do despertar da consciência, do despertar do espírito, da necessidade de estarmos vivendo em Deus. Mas o que é viver em Deus? Viver em Deus seria tão somente nós adentrarmos a um templo religioso? Seria tão somente nós frequentarmos as filas
de uma determinada corrente religiosa, de um determinado culto, de uma determinada prática exterior. Emmanuel faz uma análise muito interessante disso. Ele diz no livro A Caminho da Luz que para Jesus o templo é uma oficina e a oficina é um templo. Colocando assim dessa forma que todos os lugares da nossa existência, todos os momentos da nossa vida são momentos de convivência, de estarmos na presença de Deus. Porém, caindo em si, o filho sente a necessidade de retornar ao Pai. O despertamento da consciência, o despertamento do entendimento do espírito mortal, o despertamento do entendimento daquilo que colocava Jesus, também no Evangelho em Mateus, quando afirmava: não busqueis os tesouros da terra, que o ladrão rouba, que a traça corrói, que a ferrugem consome. Buscai antes as coisas do reino dos céus, e tudo o mais vos será acrescentado. E o espírito, quando toma ciência disso, passa a perceber que viver segundo a lei de Deus, segundo a lei divina, é viver em todos os instantes esse conjunto de orientações. De sorte que a espiritualidade, na questão 614 do Livro dos Espíritos, início do estudo das leis morais, responde a Kardec quando ele se pergunta: que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. O homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. O homem só é infeliz quando se afasta da convivência com Deus. E essa convivência se dá nas nossas ações pequenas de cada dia, no bem viver, no bem fazer, no bem-estar, no bem proceder, de forma que Kardec tem a oportunidade de dizer que fora da caridade não há salvação, fora desse conjunto de bons procedimentos, de bons costumes, de boas práticas, não existe uma salvação para a infelicidade que encontramos dentro de nós quando dissociados dessa prática, dessa lei que deve ser o caminho, o norte, o rumo para as nossas existências. E o filho volta. Representa um instante de tomada de consciência em que nós percebemos que não temos a menor condição de viver afastados de Deus. E vai em busca de Deus. E nos conta a história que o filho, ao ser avistado de longe pelo pai, recebe o carinho do pai que corre em direção dele e o abraça e o recebe sem contestações, sem nenhum tipo de exigência. E as duas parábolas anteriores, a da ovelha perdida e a da dracma perdida, dizem desta verdade. Jesus diz: eu vos digo que desse modo haverá mais alegria no reino dos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm a necessidade de arrependimento. Alegrai-vos comigo, na segunda parábola, porque eu encontrei a dracma perdida. Eu vos digo que desse modo há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que permanecem na alegria do reino. E quando nós encontramos o personagem do filho que sente-se enciumado e não participa da alegria do pai,
nós encontramos então a figura de nós enquanto espíritos, que mesmo colocados nas fieiras da religião, do pensamento religioso, não compartilhamos o pensamento de Deus. Nós que não temos a capacidade da tolerância, da compreensão para com aqueles que têm maior necessidade e que deveríamos, no papel de filhos mais velhos, abraçá-los e traçar essa proximidade, esse ponto de ligação com Deus. E interessante, nós não percebemos em momento nenhum que quando Jesus coloca esse personagem do filho mais velho na parábola, Jesus representava aqueles doutores da lei e os escribas que colocavam-se como símbolo e como figuras da virtude, roupas, vestes, gestos impecáveis, mas que olham para Jesus e criticam dizendo: por que ele come com homens, com mulheres de má vida, de más ações, de maus pensamentos? Jesus traça a relação direta entre o filho mais velho e os doutores da lei, que não têm essa compreensão daquilo que dizia Jesus quando afirmava no Evangelho: eu não vim ao mundo para curar os doentes. Eu vim ao mundo eu não vim ao mundo para os doentes, para os sãos. Eu vim ao mundo para os doentes. Me desculpem, é que eu me coloco no papel de doente, então eu me coloco no primeiro, às vezes. E essa é uma verdade que nós podemos levar para nós, para a nossa vida, para a nossa existência. Ao analisarmos a nós mesmos, quantas vezes nós olhamos e dizemos que não somos dignos do amor de Deus, que não somos dignos da convivência com Deus, porque olhamos para nós e vemos a nossa multidão de erros, a nossa multidão de falhas e dizemos: eu não sou digno. Nós ouvimos muito isso quando as pessoas passam por grupos de estudos nas casas espíritas e, uma vez convidadas, as pessoas dizem: mas eu sou tão imperfeito, eu tenho tantos deslizes, tantos erros, tantos vícios, eu não posso ainda. Quando o trabalho é que nos aperfeiçoa. Então, quando nós pensamos que nós não somos dignos, nós esquecemos o que Jesus diz. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O Evangelho veio para os doentes, veio para as almas doentes, veio para as almas necessitadas. É o remédio que nos fortalece, é o remédio que nos revigora, é o remédio que nos faz despertar. Mas isso serve também para a nossa convivência com os outros, na família, diante do irmão difícil, diante do marido exigente, diante da esposa incompreensível, diante dos filhos que exigem. Como viver? Diante do chefe abusivo, nas figuras do trânsito que encontramos no dia a dia, diante das ofensas que nos são colocadas. Como viver? Como estabelecer essa conexão com Deus? Essa relação com Deus não será com gestos exteriores, mas será nas novidades, na boa nova de Jesus que nos diz: pagai o mal com o bem. Orai por aqueles que vos perseguem, que vos caluniam. Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso vale para os outros, mas vale para nós também. A compreensão que nós devemos ter conosco mesmos, enquanto seres divinos, de nos aceitarmos enquanto filhos de Deus, enquanto essência divina, no entendimento de que Deus espera, ama, acolhe.
e que nós com os outros devemos esperar, amar, acolher. Conosco mesmos, nos nossos momentos mais difíceis de vida conosco mesmos, quando tudo nos pareça mais pesado, mais difícil, quase impossível, quando estejamos a ponto de querer desistir e buscar a comida dos porcos, lembremos de Deus e em nós esperemos, amemos, recebamos, abracemos, porque Deus está em nós também. Nós pedimos desculpas pela simplicidade das palavras, agradecemos a atenção, as boas vibrações, a tolerância, a paciência e desejamos que a paz de Jesus esteja nos nossos corações hoje, em todos os momentos.